No oeste da região montanhosa do Cáucaso há uma nação de história milenar. Orgulhosos cristãos, fascinados pela natureza, com um passado recente conturbado e uma culinária riquíssima. Embarque comigo por um país incrível, a Geórgia. Bom, pessoal, hoje nós estamos numa região de divisa entre dois continentes, a Ásia e a Europa, entre duas zonas de influência muito peculiares. Ao longo dessa série eu quero mostrar para vocês os aspectos mais interessantes que fazem exatamente a Geórgia ser difícil de se classificar unicamente como um país europeu ou um país asiático. Apesar disso, ao chegar no aeroporto internacional de Kutaisi, a gente vê de maneira bem explícita as bandeiras da União Europeia, mesmo o país ainda não fazendo parte do bloco. Até mesmo no carimbo do passaporte, a gente vê que o estilo que eles utilizaram copia o estilo dos carimbos europeus, um detalhe interessante. Vamos começar essa série por uma das regiões mais interessantes do país, a região central da Geórgia, em uma das maiores cidades, a cidade de Kutaisi. A tranquilidade, as casas simples e o contato com a natureza fazem parte do dia a dia do georgiano e eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês em bastante detalhe ao longo desses vídeos. E como vocês podem ver por esse bairro que eu estou andando aqui, é um país ainda muito simples e que demorou, ou pelo menos ainda está demorando bastante para se reestabelecer como uma economia de mercado. Afinal, foram muitos anos sob a influência russa, influência soviética, ainda isso é bastante presente, além, é claro, da população reduzida. Muitos calculam que por conta das diásporas, né, e principalmente causadas por questões econômicas, a Geórgia perdeu quase 1 milhão de habitantes nas últimas décadas, e eles têm incentivado as pessoas a voltarem, porque uma população decrescente é sempre muito difícil se estabelecer como uma potência econômica regional até mesmo, né? E a gente vê que essa população aqui agora de perto de 4 milhões talvez não seja o suficiente para os sonhos, por isso que eles querem bastante também entrar na União Europeia, porque eles sabem que com a ajuda do dinheiro europeu tudo será um pouco mais fácil de ser alcançado. Nós vemos muitas construções em pedra, com paredes grossas e que ajudam durante os invernos rigorosos por aqui, geralmente com muita neve na região norte do país. Seguindo o caminho, chegamos próximos à Catedral de Bagrat, a principal igreja da cidade e que revela um ponto muito importante da identidade nacional georgiana, o cristianismo ortodoxo. E sejam todos muito bem-vindos a um país que eu já conheço, mas eu voltei especialmente para mostrar a todos vocês essas belezas encontradas aqui na Geórgia. Estamos na região do Cáucaso, essa região transcontinental entre Europa e Ásia. Esse país fascinante, com uma cultura muito peculiar. Então, se você gosta dessa abordagem histórica, política, de curiosidades, que mostra as viagens, mas também de uma maneira mais profunda, se inscreva no canal, faça parte desta comunidade de viajantes por todo o mundo. Bom, como eu sempre faço para vocês, eu passo inicialmente o perfil do país, mas só para que vocês consigam compreender, eu não estou hoje ainda na capital Tbilisi, estou na terceira maior cidade da Geórgia, a cidade de Kutaisi. Lembrando que a Geórgia é um país transcontinental. O que isso significa? Significa que está entre dois continentes. Ela não fica apenas na Europa ou na Ásia, porque tanto do aspecto geográfico, utilizando a própria definição de alguns geógrafos, ela não está apenas em uma localidade, quanto no aspecto cultural e religioso, aspecto étnico, por estar numa região de transição. Nós estamos aqui então em um país que tem divisa com a Armênia, com o Azerbaijão, os outros dois países considerados também do Cáucaso, além da Turquia e da Rússia. Essa que teve grande influência na história georgiana ao longo de vários séculos, e eu vou explicar isso para vocês ao longo dessa série. Mas falando do aspecto geral, a Geórgia é um país
de alto IDH, mas de baixo PIB, o que significa que tem um certo desenvolvimento no aspecto social, mas as pessoas não têm muito dinheiro. É um país que ainda está considerado um dos mais pobres aqui dessa região da Europa, quase para a Ásia. Nós temos também a língua georgiana, que é muito peculiar aqui da região do Cáucaso. Inclusive a própria grafia, o alfabeto deles é uma coisa incrível, muito bonito. Eu vou mostrar mais sobre essa questão linguística também ao longo do meu tempo aqui. São 33 letras de um formato diferente. Eles usam o lari, que é a moeda que é praticamente 1 euro, 3 lari. O que você teria que pegar é mais ou menos dividir os 5 reais, 6 reais por 3, seria mais ou menos um lari, 2 reais mais ou menos, para vocês terem uma noção. Mas os preços são muito baratos. Vocês falando no aspecto de dólar, às vezes eu me confundo porque há muito tempo não utilizo o real, mas o aspecto do dólar acho que muitos de vocês já seguem, né? Então mais ou menos um hotel é 20 dólares, o que seria no máximo aí 85, 100 reais, vamos considerar assim, para você ficar num quarto privativo com banheiro. Não é um país caro. Você tem aqui uma cultura culinária muito rica, além, é claro, de uma composição étnica diversa. Nós temos cerca de 85% de georgianos, ou cartavelianos, ou cartavélicos, seria talvez a terminação correta em português. Muitos também do Azerbaijão, cerca de 6, 8%, e muitos da Armênia, os dois países vizinhos, além de uma minoria expressiva de russos que tem aumentado por conta das questões da guerra na Ucrânia, da mobilização de novas tropas por parte do presidente Putin, o que faz com que a Geórgia se torne um ponto interessante para os russos imigrarem, já que aqui muitas pessoas falam o russo também por conta da influência do Império Russo e da União Soviética. O aspecto religioso, como vocês podem ver aqui atrás de mim, ele é do cristianismo ortodoxo. Nós temos aqui cerca de 88% de cristãos, dos quais 85% são cristãos ortodoxos, quase aí 10% de muçulmanos, por conta dos azeres, né, do pessoal do Azerbaijão. Mas eles são muito orgulhosos das suas tradições cristãs, afinal foram um dos primeiros países a se converter ao cristianismo, juntamente com a Armênia, aqui não muito distante. Ao contrário de cores muito vibrantes que já mostrei para vocês em algumas igrejas ortodoxas na Romênia, na Rússia e na Ucrânia, algumas igrejas aqui na Geórgia seguem um estilo mais simples, mas sempre com a presença de ícones e imponentes estruturas em pedra que mostram a grandiosidade de toda a arquitetura. A Catedral de Bagrat é do século XI, portanto guarda quase 1000 anos de história. Ela é considerada por muitos uma obra-prima da arquitetura medieval georgiana. Ela sofreu muitos danos ao longo dos últimos séculos, principalmente pelos turcos otomanos durante o século XVII. Foi reconstruída para o estado atual durante a década de 1950. Andar ao entorno da catedral é um passeio e tanto, e num dia ensolarado como esse nos proporciona uma vista privilegiada de toda a cidade. Inicialmente, ela foi um dos patrimônios mundiais da Unesco na Geórgia e foi colocada em 2010 em status de risco por conta da contínua reconstrução. Em 2011, as alterações feitas na arquitetura se tornaram quase irreversíveis e em 2013 a Unesco removeu da lista de patrimônios mundiais essa catedral por ter perdido sua autenticidade durante as reconstruções. Andando pela cidade, vemos que ainda há forte influência dos anos soviéticos em sua construção civil e também nos carros Lada que estão por quase todas as partes. A Geórgia tem tentado desde 2008 remover toda a influência russa de sua sociedade e política, muito por conta da invasão russa que promoveu a fragmentação definitiva do território georgiano nas regiões da Abcásia e da Ossétia do Sul. Algo que vou comentar para vocês em detalhe ao longo dessa série. De 978 até 1122, Kutaisi foi a capital do Reino da Geórgia
e do século XV até o começo do século XIX foi a capital do reino da Imerícia. É um nome difícil, mas já vou explicar para vocês. Durante o século XVII, os reis dessa região pediram em várias ocasiões ajuda militar aos russos para os auxiliar na luta pela independência dos otomanos. Inicialmente, todos esses pedidos foram ignorados pelos russos, já que o Império Russo naquela época não queria prejudicar as suas relações com os turcos. Apenas durante o reinado de Catarina a Grande, em 1768, que tropas foram enviadas para a Geórgia para libertar a cidade dos otomanos. Finalmente, as guerras turco-russas acabam em 1810 e fazem com que essa parte da Geórgia seja anexada pelo Império Russo. Durante os anos soviéticos, essa cidade se tornou um grande centro industrial, mas com a independência georgiana em 1991 da União Soviética, fez com que essa cidade passasse por um momento de forte declínio econômico por conta da migração em massa de parte de sua população para outros países. Bom, vocês podem ver que aqui no centro ele foi já revitalizado, as casas são mais bonitas, há restaurantes, há hotéis, inclusive muitas redes internacionais. A Geórgia tem atraído certos investimentos sem perder, lógico, toda aquela característica bastante soviética de alguns prédios que foram construídos ou pelo Império Russo ou pela União Soviética nos últimos 200 anos. Afinal, os russos fizeram a anexação da Geórgia em 1801, se eu não me engano. E foi uma época em que os georgianos tinham muito problema com os otomanos, não só os georgianos, mas todos os cristãos no Oriente Médio que tentavam fugir das amarras otomanas, né, que também foi uma força colonial. É importante sempre mencionar, né, a gente fica só pensando em França, Inglaterra, Portugal, mas o Império Otomano foi também um dos cruéis impérios do mundo. Então, para sair das amarras de um império muçulmano cruel, eles acabaram caindo nas amarras de um império cristão também cruel. Pelo menos a questão cultural era mais parecida e a assimilação se deu de forma mais fácil, inclusive por conta das práticas religiosas durante o período do Império Czarista, né? Se você for considerar de 1801 até 1917, quando acontece a Revolução Russa, e aí, obviamente, que acaba essas questões religiosas dentro do Estado soviético, do Estado bolchevique, pelo menos inicialmente, até a fundação da União Soviética na década de 20. Hoje, com o crescimento do turismo e com maiores investimentos estrangeiros, a cidade e a Geórgia como um todo têm observado um crescimento econômico consistente e que traz boas perspectivas sobre o futuro desse pequeno país de apenas 3,7 milhões de habitantes. Engraçado que às vezes eles até confundem achando que eu sou georgiano, minha cara não é muito diferente também do pessoal daqui, mas a questão da altura é algo interessante porque eles são muito mais altos que eu, pelo menos se você for olhar assim na visão geral, né? Eu tenho 1,77, eles todos de 1,85 para cima, então pela altura você percebe que eu não sou daqui, eles são mais altos que eu, mas nos aspectos físicos eles até se lembram um pouco com os sul-europeus, com outros povos do Oriente Médio. Afinal, aqui também é uma região de várias rotas e de misturas assim, de influência e obviamente misturas genéticas também. Bom, pessoal, um dos aspectos mais interessantes da cultura georgiana é a comida, com muito queijo, muitos pães diferentes, e um desses símbolos acaba se tornando o khachapuri, que é servido de diversas maneiras. Eu tô aqui com um dos mais clássicos, que eu acho que é o anjano, não sei se a pronúncia está correta, eu posso colocar aqui para vocês, mas ele é com queijo, ovo, muita manteiga, e você vai meio que tirando as bordas e pegando dentro do queijo e comendo. Muito gostoso, muito diferente. O centro histórico foi revitalizado e, como vocês podem ver, é muito bonito. Tem uma arquitetura bastante peculiar.
Se você gosta desse conteúdo cultural, histórico, político, eu peço por favor que deixe aqui o seu like e o seu comentário. Ajude esse canal e essa comunidade crescer. Uma coisa interessante é que aqui em Kutaisi nós tivemos a mudança da capital legislativa do país entre 2012 e 2019 com uma tentativa de descentralizar o poder de Tbilisi e trazer mais para o meio do país, né? Porque Tbilisi está mais próximo da fronteira aí com o Azerbaijão praticamente. Então a gente vê que por alguns anos o parlamento ficou aqui, foi um prédio caríssimo construído, e depois em 2019 voltou para Tbilisi, onde é até hoje a capital oficial, assento também do executivo e do judiciário. Isso também foi uma tentativa para evitar a perda total do controle sobre a Abkhazia, que acabou acontecendo de qualquer maneira. Nós vemos que não só a Abkhazia, mas também a Ossétia do Sul, são duas regiões aqui dentro da Geórgia que declararam a sua independência unilateralmente, com a ajuda da Rússia. Então as relações entre Geórgia e Rússia são muito ruins por conta disso, e a gente vê que até mesmo nesse contexto de guerra da Ucrânia, a Geórgia tem se colocado como uma forte aliada da Ucrânia no cenário internacional, e o seu território perdeu aí grandes parcelas por conta dessas independências unilaterais, apesar de perante as Nações Unidas esses territórios ainda serem reconhecidos como parte da Geórgia. Passei então por um pequeno museu da cidade que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, que teve na figura de um polêmico georgiano muitas das mais importantes decisões tomadas para o mundo naquele momento histórico. O ditador soviético Joseph Stalin nasceu na Geórgia e é até hoje o georgiano mais famoso da história. Ao longo dessa série visitarei sua cidade natal e o seu museu, contando vários detalhes de sua vida antes e durante a política. E aqui na Geórgia eles estão com uma febre pelo time italiano Napoli, porque tem um jogador, um atacante muito bom, o Kvaratskhelia, desculpa, não sei falar georgiano, mas e ele virou uma sensação na Itália e, consequentemente, tudo que tem a ver com a Itália, como eu tô aqui com passaporte italiano, etc., as pessoas sempre ficam falando desse jogador em todo lugar. Eu conheci a história desse cara faz pouco tempo, mas é interessante ver que o futebol, até mesmo tão longe, acaba unindo as pessoas, achando pontos em comum, né? Mas como vocês podem sempre ver, as praças são amplas e a cidade bastante limpa, é muito seguro. Como eu sempre falo, o acabamento nesses antigos países da União Soviética pode não ser o mais bonito, pode não ser aquele mais clássico, mas a gente vê que a qualidade de vida ainda é boa, as pessoas ainda vivem em paz, vivem com tranquilidade, apesar das dificuldades econômicas, as questões territoriais que eu vou explicar para vocês, envolvendo a Abkhazia, Ossétia do Sul, tantas outras coisas curiosas nessa semana que eu vou poder mostrar aqui na Geórgia. O clima é bastante agradável e você vê que, comparado com outras regiões do mundo, se vive aqui também muito bem. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, a cidade de Kutaisi é pequena e fácil de se visitar em um dia. Temos aqui perto cavernas e outros monastérios que já visitei durante minha última passagem pela Geórgia e que fortemente recomendo que vocês incluam nos seus planos de viagem caso venham para esse país. No final do dia, peguei uma marshrutka, as vans compartilhadas soviéticas que já mostrei várias vezes aqui no canal, para seguir em direção à costa georgiana no Mar Negro, um destino muito requisitado nas férias dos russos e de outros povos que vivem nessa região. No próximo episódio, estaremos na cidade de Batumi, uma das mais modernas do país e com praia. Mostrarei tudo em detalhes para vocês, por isso acompanhem o canal.